Compartilhar com todos um texto do Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 8 e versículo de número 25. Procure na sua Bíblia. Enquanto isso, louvo a Deus pela oportunidade de estar na sua casa, por ter ouvido a voz do Senhor através da boa palavra já ministrada. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor, que é o nosso líder, nosso pai espiritual. E também pela vida de toda a igreja. E me permita, meu pastor, enquanto os irmãos procuram, dizer que amanhã nós teremos aqui uma grande reunião com toda a equipe da EBD do campo. Você que faz parte, venha em nome de Jesus. Capítulo 8, versículo 25 do Evangelho de João diz assim: disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhes disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, o contexto do capítulo de número 8 de João trata de um dos maiores encontros teológicos de Jesus com os seus maiores oponentes aqui na terra, que eram os hipócritas fariseus, aqueles que se diziam conhecedores da lei, das escrituras. Os irmãos que apreciam a palavra de Deus já devem ter lido o capítulo 8 e percebido a intensidade com a qual o evangelista João narra os acontecimentos do ministério de Jesus, quando este, tendo há pouco saído do Monte das Oliveiras, partiu para a cidade de Jerusalém e lá começou a ensinar. Os ensinos de Jesus, Igreja do Senhor, não são ensinos que comungam com o que o homem quer ouvir, são ensinos pautados na justiça de Deus, é claro, no amor, mas também na justiça. E muito do que Jesus ensinava causava, principalmente naqueles que se diziam conhecedores das Escrituras, bastante estranhamento, porque Jesus era de uma objetividade incrível quando se tratava de falar do amor de Deus, mas de uma grande ambiguidade quando se tratava de passar detalhes daquele amor. E isso caía aos ouvidos daqueles que se diziam intelectuais como ofensa, porque parecia até que Jesus queria simplificar a grande complexidade da mensagem da Bíblia e ao mesmo tempo parecia que Jesus queria distorcer. E isso gerou um grande debate no capítulo de número 8. Mas o que eu quero rapidamente trazer para os irmãos é o que está escrito no versículo 25, quando depois de grande debate sobre a morte, Jesus é indagado pelos seus oponentes: quem és tu? Os seus oponentes fizeram essa pergunta de maneira muito objetiva. Embora Jesus tivesse dito inúmeras vezes quem ele era, e para as mais variadas plateias, esta pergunta ainda ecoava nos ouvidos daqueles que, como eu disse, se diziam conhecedores da Escritura. Mas, irmãos e irmãs, uma bela maneira de dizer o que uma coisa é, o que alguém é, o que um objeto é, uma pessoa é, às vezes é dizer o que ela não é. Por isso que eu gostaria de trazer aqui algumas coisas que Jesus não é, para falar o que ele é. Primeiro, Jesus não é um curandeiro, algo que muitos judeus achavam que ele era, porque o procuravam unicamente para que ele operasse milagre nas suas saúdes. A exemplo do que encontramos no capítulo de número 5 do mesmo evangelho, quando o oficial de Herodes procurou Jesus para que este curasse o seu filho de uma enfermidade mortal.
Da mesma forma, podemos dizer que Jesus não era um showman. Por quê? Porque os irmãos conhecem as Escrituras e sabem que em muitas ocasiões ele fez um milagre, mas ele não queria que aquele milagre repercutisse naquele momento. É claro que ele não queria chamar a atenção pelas razões diferentes do seu propósito, que era alcançar o coração do homem para a sua salvação. Outra coisa que Jesus não é, e muita gente acha que ele não era comunista. Tem muita gente que acha que Jesus veio à terra para desfazer a ordem das coisas, a ordem da sociedade, meu pastor. Muitos acreditam assim, baseando o que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, baseado no que Lucas narra acerca da dinâmica da igreja primitiva, e prega que a igreja precisa ser uma instituição comunista, onde tudo pertence a todos e ninguém é dono de nada. Ei, meu irmão, não é assim que funciona, porque Jesus não estabeleceu doutrina, ele não veio criar uma nova ordem social e impedir que hajam pobres e ricos na terra e aplanar todo mundo em uma sociedade igualitária, porque ele mesmo disse que o reino que ele veio implantar era um reino espiritual. Por isso que estamos aqui, porque somos governados por ele numa dinâmica de um reino espiritual, mas que tem impacto nas nossas vidas diárias, sociais. Aleluia, glória a Deus. Outra coisa que Jesus não é subserviente. Presbítero Lineker, o que isso significa? Subserviente significa estar submisso a outra pessoa, ainda que não seja a sua vontade. É você fazer a vontade do outro mesmo sem querer. Jesus não é assim, meu irmão. Porém, esta versão de Cristo tem sido pregada por aí, por muitas igrejas que acham que Jesus é aquele que está pronto a toda hora para providenciar o que ele é, o que ele quer, procurando Jesus apenas para satisfazer as suas necessidades. Não é assim que funciona. A maior necessidade do homem, Jesus já satisfez. E que necessidade é essa? A do perdão. O perdão para que com este alcançasse novamente o direito de ser chamado filho de Deus. Então, tudo mais que ele fizer, ele faz unicamente pela sua bondade, pelo seu amor e pela sua livre e deliberada vontade. Não porque eu quero, não porque eu exijo, porque quem sou eu para exigir de Deus alguma coisa? Aleluia, quem está entendendo diz amém. Então Jesus não é subserviente, ele não está aqui para fazer a nossa vontade, ele está aqui para que nós o adoremos e façamos a sua vontade. Porém, meus irmãos, esse mesmo Jesus, que não é nem curandeiro, embora cure, nem showman, embora todos os olhos estejam fitos nele, embora ele não seja comunista, ele ainda assim impactua a sociedade, e embora ele não seja subserviente, ele ainda assim faz pelo seu amor muito do que nós pedimos. Porém, sabendo que ele não é, a Bíblia nos dá claras respostas à pergunta dos fariseus e dos escribas, que no capítulo de número 8, versículo 25, perguntou quem ele era. O próprio Cristo faz ecoar a sua palavra em João, capítulo 1, verso 1. Ele diz que o apóstolo João diz acerca dele que ele é o verbo de Deus. Em 7,37 ele diz, de João também, eu sou a água viva. Em João capítulo 6, verso 51, o próprio Cristo diz acerca de si, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Em João 10,9 ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Em João 10,14 ele diz, eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Em João 11,25 eu sou a ressurreição e a vida. E em João 14,6 eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso, nesta noite de domingo, dia 8 de outubro do ano 2023,
23, a palavra está ecoando aos nossos corações. Se você tem dúvida do Deus que segue, que serve, Ele está dizendo: eu sou o Verbo, Ele é a plenitude de todas as coisas. Se você está sedento pela sua presença, eis a água que está aqui posta, pois Ele é o próprio Cristo. Se você está com fome e o pão desta vida não te alimenta, é porque carente estás do pão vivo que desceu do céu. E Ele não é achado, aleluia, em portas escusas de falsas doutrinas. Ele é achado por todo aquele cujo coração aberto estiver para procurá-lo de verdade. Se você está perdido e não sabe em que porta bater, Ele é a porta, e está escrito que se você abrir o seu coração, Ele entra. Ele é a porta para você entrar por Ele e seguir para o caminho dos céus. Mas de outra forma, Ele também está batendo na porta do teu coração para salvar a tua vida. E se você se sente morto por dentro, Jesus está aqui para te trazer a ressurreição que precisas. Que Deus em Cristo os abençoe em nome de Jesus.